O Refúgio do Inferno, minissérie em 4 episódios, baseada em fatos reais, com Ben Cross, James Mason, Maximilian Schell e Irene Papas. Estreia nesta terça, 10h30 da noite. Taça Rio, ao vivo, amanhã, Botafogo e Bangu, o jogo que pode dar ao Botafogo o tão esperado título de campeão da Taça Rio. Botafogo e Bangu, direto do Maracanã, amanhã. No ponto de vista, a ótica do preço baixo oferta coisa muito séria. Veja bem, óculos para longe ou perto, no seu grau, qualquer grau, R$ 1,98. Isso mesmo, longe ou perto, apenas R$ 1,98. Venha comprovar. Ponto de vista. A natureza apresenta a natureza com mel, a natureza com germe de trigo e morango. E agora, a natureza em garrafinhas. Biovita, a natureza ativa da Chamburci. Mama África, o som que está balançando as noites do Rio. Em discos e fitas, som livre. A moda muda sempre. Mude para Berta. Os outros já podem até ficar sabendo. Fiz um bom negócio, garanti minha vaga no consórcio Mesbla. Ele assegura a entrega do meu carro porque o Grupo Mesbla tem suas próprias revendas. Consórcio Mesbla, autorizado pela Receita Federal. Newsplan apresenta Inimigos do Rei no Teatro Ipanema, de quarta a domingo, 21h30. Ingressos à venda na Newsplan, Ipanema e Rio Sul. Inimigos do Rei no Teatro Ipanema. Não perca! O seu título de nobreza espera por você no quilômetro 4,5 da Rio Petrópolis. Para quem tem estilo e bom gosto, nos momentos mais agradáveis da vida, agora existe o lugar certo. Nobre Motel. O Nobre Motel tem as mais sofisticadas suítes do Rio, dignas de reis e rainhas. Sejam nos nossos. Seja nobre. Nobre, onde os momentos importantes acontecem. Dia 12 de junho, acerte o coração de quem você ama. Use o seu Credit Card. Instinto Cruel. Oferecimento Jeans Amushi, a força da beleza. E Vela Seleção, o shampoo que agita com você. Na calada da noite, alguém observa você. Tenha cuidado, muito cuidado, e enfrente o perigo, se for capaz. Estão todos mortos, todos mortos. Sexta-feira 13. Finalmente liberado para a TV, o longa-metragem que deu origem à mais famosa série de filmes de terror. Nesta segunda, em tela quente. Oferecimento TV de colo 10 polegadas Sempre, o único portátil com peso de portátil. A Previdência está resgatando uma dívida social, atualizando os valores das pensões e aposentadorias, modernizando o sistema de arrecadação, ampliando seus benefícios a todos os brasileiros. Mas para isso, você tem que cumprir a sua parte. Pague a Previdência. A Previdência mudou. Pague para ver. Jornal da Globo. Oferecimento Banco CCF, há 100 anos revolucionando conceitos financeiros. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta sexta-feira. Os estudantes chineses transferem para Xangai o centro das manifestações pela resistência democrática. Em Pequim, centenas de pessoas são presas e o governo fiscaliza os aeroportos para evitar a fuga dos líderes. O líder Deng Xiaoping reaparece em público e elogia a ação das tropas do exército na repressão às manifestações. No Pará, os 3 investigadores que espancaram um preso numa delegacia de Belém são punidos. Em São Paulo é encontrado o corpo do estudante Celso Vincentim Júnior,
sequestrado há 40 dias. Em Bagé, Rio Grande do Sul, a seca impede o funcionamento das escolas. O comércio e os bancos diminuem os horários de atendimento ao público. Michael Chang, o tenista americano de 17 anos, vai jogar a final do Aberto de Tênis da França contra o sueco Stefan Edberg. Vamos agora às notícias da noite. O IBGE muda a lista de produtos que entram no cálculo da inflação. A nova base de cálculo passa a valer já para a inflação do mês que vem. Aparelhos de videocassete, forno de micro-ondas, microcomputador, freezer, cursos de idiomas, passagem de metrô e ingresso de teatro vão pesar na inflação a partir de agora. A nova pesquisa de orçamento familiar feita pelo IBGE mostrou que esses produtos passaram a entrar no orçamento doméstico. A pesquisa anterior, feita no início da década de 70, não considerava nada disso. Em compensação, a banha de porco, que estava na pesquisa anterior e até hoje pesava na inflação, agora sai da lista. Com a nova base de cálculo, o peso da alimentação cai de 42% para 33% no índice de inflação. O Instituto Brasileiro de Economia divulgou hoje a inflação de maio, medida pelo Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas. Foi de 12,76%. Como a apuração do IGP é de 1º a 30 de cada mês, o resultado não tem qualquer relação com a inflação oficial, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor do IBGE, que é apurado entre os dias 16 de um mês e 15 do mês seguinte. E os técnicos do Banco Central terminam semana que vem o projeto do BTN Fiscal, um indexador diário nos moldes da antiga OTN Fiscal. Vocês lembram, né? Economistas e empresários acham indispensável a correção diária quando a inflação passa dos 15% ao mês. O BTN Fiscal pode entrar em vigor já a partir de 1º de julho. Joelmir Becking. A volta da extinta OTN fiscal, vestida de BTN diário, vai funcionar como hiperindexação, ainda a última barreira contra a hiperinflação. A correção diária sustenta a poupança no refúgio do sistema financeiro, prevenindo a argentinização da economia brasileira. Na Argentina, a hiperinflação começa pelo abandono da moeda. No Brasil, ela começaria pelo abandono das aplicações financeiras. Então, mesmo sem choque ou sem impacto, nós não temos opção. Ou hiperindexação ou hiperinflação. E quanto ao futuro do Plano Verão, vai aqui uma dica do professor Melvin Kroner, da Faculdade de Medicina de Harvard. Ele é médico, mas a receita vale para economistas, ministros e presidenciáveis. É a seguinte: se o tratamento estiver dando resultado, prossiga com ele. Se não estiver dando resultado, pare com ele. Mas se não souber o que fazer, não faça nada. A companhia Vale do Rio Doce informou agora há pouco o resultado do mês de maio. O lucro da Vale foi de 129 milhões e 1 mil cruzados novos. De janeiro a maio, o lucro acumulado é de 701 milhões de cruzados novos. O lucro por lote de 1.000 ações em maio foi de 360 cruzados novos e 26 centavos. O lucro acumulado no ano por lote de 1.000 ações é de 1.959 cruzados novos e 60 centavos. O número de cheques sem fundos no Brasil é menos do que a metade do que era há um ano atrás. De cada 1.000 cheques, só 1,1% volta por falta de saldo. A Federação Brasileira de Bancos divulgou essa pesquisa de abril, que tem outras boas notícias. A média mensal de cheques compensados aumentou 21,5%. Só este crescimento equivale a mais de 50 milhões de cheques. Por esses dados, a Febraban acha que o brasileiro voltou a acreditar no cheque. Na região de Ribeirão Preto, 4 usinas já estão paradas por falta de cana. A greve dos cortadores de cana entra no 5º dia e a produção cai 1.300.000 litros por dia. A região tem capacidade para fabricar 13 milhões e meio de litros. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 50 mil cortadores de cana estão parados. As usinas dizem que o número correto é 5 mil. Para a Polícia Militar, dos 20 mil trabalhadores de 9 municípios da região, cerca de 9.500 cortadores de cana estão em greve. Os 7.500 cortadores de Barrinha, Santa Rosa e Sertãozinho, que também estavam em greve, voltaram hoje ao trabalho para receber o pagamento. Os outros cortadores de cana fazem assembleia amanhã. Você vai ver a seguir no Jornal da Globo. A Eletrobras
se curva às pressões dos ecologistas e suspende a construção de 2 barragens. E Paulo Henrique Amorim fala das mudanças no perfil da família brasileira. Nas mãos de alguns, estas notas ganham vida. Nas mãos de muito poucos, tornam-se obras-primas. Aplique no talento do Banco Crédit Commercial de France. Você vai fazer outra aula? Não, estou super atrasada. Consegui que o Jorge viesse comigo ver um apartamento ótimo na Barra. Apartamento? Que apartamento? É o lançamento do Beverly Hills. É o único apartamento na Barra que você compra e ganha junto um título do maior clube esportivo do Rio. Não é uma maravilha? É o máximo. Venha conhecer as 2 novas maravilhas da Barra, o Beverly Hills e o California Sports Club. Construção Gomes de Almeida Fernandes, vendas Patrimóvel. Márcia, tem lugar no seu carro para mim? A coleção Safira de H. Stern identifica as pessoas que escaparam da rotina. São relógios lapidados manualmente e marcam horas, séculos, milênios, sem jamais perder a beleza. Coleção Safira de H. Stern, para quem deixou de ser escravo do tempo. O presidente da Eletrobras diz que a empresa já está mudando e até mesmo cancelando alguns projetos diante das pressões dos ecologistas. Segundo Mário Bering, a barragem de Santa Isabel, que inundaria uma grande área na ilha do Bananal, em Goiás, não vai mais ser construída. O presidente da Eletrobras admitiu também que a construção de uma barragem no Rio Xingu depende ainda de uma mudança no projeto original. Um novo motor para ônibus está pronto para entrar no mercado. É um motor movido a gás natural que quase não polui. O projeto custou mais de 1.500.000 cruzados novos e foi desenvolvido pelo Centro Técnico Aeroespacial em São José dos Campos, São Paulo. A divisão de mecânica do Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento do Centro Técnico Aeroespacial começou a desenvolver o projeto do motor movido a gás metano em 1982. A tecnologia é totalmente nacional. A estrutura deste motor é de ferro fundido e tem 1.200 peças fornecidas por várias metalúrgicas brasileiras. Há 2 anos, o primeiro protótipo do motor ciclo Otto ficou pronto. A partir daí, foram iniciados os testes com o motor instalado neste ônibus. Os engenheiros do CTA avaliaram uma série de vantagens que o motor a gás natural apresenta em relação ao motor diesel. As trocas de marcha são menos frequentes, quase não existe vibração, proporcionando maior conforto aos usuários. E o nível de ruídos é muito baixo. Entre tantas vantagens, o motor movido a gás metano ainda colabora com o meio ambiente. Afinal, ele consegue reduzir em até 70% a emissão de poluentes no ar. Para observar isso, basta encostar este pano branco aqui no escapamento do ônibus. O motor pode ser acelerado à vontade. O pano permanece assim, totalmente branco. O consumo de combustível do motor a gás natural é o mesmo do motor a óleo diesel. O novo motor já começa a ser testado por uma indústria que fabrica ônibus. A família brasileira está mudando, e mudando para melhor. Vamos conferir com Paulo Henrique Amorim. A fecundidade da mulher brasileira caiu. Não há mais o perigo de uma explosão demográfica. Diminuiu o número de crianças que vivem em situação de carência, quer dizer, famílias que têm uma renda até meio salário mínimo. Aumentou o número de crianças que vão à escola. Aumentou a renda das famílias porque há mais pessoas numa mesma família que trabalham. E quanto maior a renda das famílias, aumenta o número de crianças e adolescentes que só estudam e deixam de trabalhar. Esses dados não foram descobertos pela velhinha de Taubaté. São o resultado de um perfil estatístico das crianças e mães no Brasil realizado pelo IBGE, que não costuma escrever contos de fada. Nós ainda somos um país muito pobre, com muitos problemas, mas estamos melhor do que ontem. Como diz um amigo meu, um empresário agrícola lá pelas bandas do Polígono da Laranja, perto da fazenda de José Cutrale, no interior de São Paulo, onde o presidente Sarney foi passar o fim de semana. Esse meu amigo diz assim: a Argentina é o último argumento do pessimista brasileiro.
O deputado Ulisses Guimarães, candidato do PMDB à presidência da República, fez um comício agora à noite em Chapecó, Santa Catarina. O deputado estava acompanhado do candidato a vice, Valdir Pires. No discurso, o deputado Ulisses Guimarães contestou as críticas do presidente Sarney ao Congresso. O candidato disse que os parlamentares também erram, mas que o presidente deveria buscar o apoio do Congresso em vez de criticá-lo. Já o candidato do PCB, Roberto Freire, acha impossível uma coligação entre o partido dele e o PTB para apoiar o PMDB do deputado Ulisses Guimarães. O deputado Roberto Freire rebateu essa ideia com um argumento bem democrático. Ele disse: qualquer pessoa tem o direito de falar, mesmo para dizer absurdos. Sai no domingo uma nova pesquisa de opinião sobre os presidenciáveis. O candidato do PRN, Fernando Collor de Mello, vem liderando as pesquisas, mas está preocupado. Tão preocupado que preferiu se lembrar dos resultados anteriores ao falar sobre as expectativas dele. Está tão bom que, se melhorar, piora. Veja a seguir: o campeonato de futebol da Itália pode parar por causa de uma greve de jogadores. E morre na Argentina o ex-ministro López Rega, o homem forte do último governo peronista. É o nosso último dia nessa casa. Eu acho que nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas boas que nos aconteceram aqui e procurar compreender e aceitar os sofrimentos. Nessa casa onde vocês nasceram, cresceram, que ouvi o último suspiro do meu querido Zé Otávio, aos nossos ideais. Um filme cheio de mulheres, para quem gosta da mulher. Todos os caminhos levam ao BBC. Ele apoia as atividades produtivas em todo o país. Financiamentos, capital de giro, Finame, operações de câmbio, aplicações financeiras, fianças, enfim, tudo o que você precisa de um banco. BBC, a melhor saída para a sua empresa crescer e lucrar. BBC, Banco Brasileiro Comercial, o banco bom companheiro. Lembre-se, vai construir ou reformar? Grupo Divino. Piso, azulejo, louças e metais. Veja nossas ofertas. Azulejo branco 15/15 extra 7,99. Decorado 15/20 extra 8,49. Piso 20/30 extra 7,50. Tudo em 4 vezes sem juros. Grupo Divino. Use o seu cartão de crédito. Centro Frei Caneca 17 585973. Botafogo São Manuel 5C. Meia Silva Rabelo 61A. Grupo Divino. A solução para a sua construção. 252-5350. O líder sindical polonês, Lech Wałęsa, admite que membros do Sindicato Independente Solidariedade possam participar do governo. Mas Wałęsa acha que o sindicato, o grande vencedor da eleição parlamentar de domingo passado, deve continuar na oposição. O presidente chileno, general Augusto Pinochet, propõe uma anistia para os militares e policiais acusados de violar os direitos humanos. Pinochet acha que o problema deve ser resolvido antes da eleição presidencial de dezembro, que marca o fim de 16 anos de regime militar. O ministro-chefe da Casa Civil do novo governo de El Salvador, José Antônio Rodrigues, é morto a tiros 8 dias depois da posse. A polícia acusa os guerrilheiros da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, de esquerda. Morre o ex-ministro do Bem-Estar Social da Argentina, José López Rega. Ele tinha 72 anos, sofria de diabetes e teve um ataque do coração. López Rega foi de mordomo do general Perón a homem forte do governo de Maria Estela Martínez de Perón, a Isabelita. Ele era conhecido como El Brujo por ter tendências esotéricas e foi o criador da Aliança Anticomunista Argentina. Esse grupo de extrema-direita combateu a esquerda peronista e ajudou a provocar o clima que levou ao golpe que derrubou Isabelita Perón há 13 anos. López Rega fugiu da Argentina horas antes do golpe e só foi preso há 3 anos nos Estados Unidos. Extraditado para a Argentina, López Rega estava sendo processado por 1000 sequestros e mortes. O exército chinês invade as universidades de Pequim na caça aos estudantes que lideraram as manifestações pela democracia. Os universitários prometem retomar o movimento agora em Xangai, a maior cidade chinesa. O mundo inteiro condena o massacre da Praça da Paz Celestial e os estrangeiros fogem. Só uma companhia aérea dos Estados Unidos retirou 1.300 pessoas do país esta semana. Paulo Francis.
Deng Xiaoping reapareceu hoje cumprimentando os oficiais que comandaram o massacre dos estudantes chineses. Logo está tudo como dantes no quartel de Abrantes. Tudo normal. A China continuará na sua abertura econômica sob Deng e sob estrito controle do Partido Comunista. A abertura não é para qualquer um, é só para os privilegiados do Partido Comunista. E Deng tem o apoio dos Estados Unidos, de George Bush, que depois de emitir alguns rugidos pró forma em favor de direitos civis, está disposto a continuar o negócio da China. Os jogadores de futebol entram em greve na Itália e o campeonato pode parar no final de semana. Os atletas querem mudar o regulamento para facilitar a transferência de jogadores. Numa reunião nesta sexta-feira entre a Associação de Jogadores e a Federação Italiana de Futebol, não houve acordo. Faltam 3 rodadas para o final do campeonato e o time da Internazionale de Milão é o campeão por antecipação. A Coreia do Sul se classifica para a segunda fase das eliminatórias da Copa do Mundo no bloco asiático. Os coreanos fizeram uma ótima campanha no seu grupo. Ganharam todos os jogos que disputaram, sem tomar nenhum gol. O último desafio para a Coreia do Sul é enfrentar a seleção de Singapura na casa dela. E Kim Yong faz o primeiro gol para a Coreia, 1-0. No segundo tempo, No Soo-jin tentou de longe e acertou. Coreia do Sul 2-0. Era dia de No Soo-jin. Depois de boa jogada do ataque, ele enche o pé e acerta. Placar final, Coreia do Sul 3, Singapura 0. E agora a Coreia do Sul vai enfrentar os campeões dos outros 5 grupos na segunda fase. As 6 seleções vão disputar 2 vagas para a Copa da Itália. Muito tempo sem ganhar um campeonato. Essa cena atinge 2 grandes clubes do futebol brasileiro, o Botafogo no Rio e o Palmeiras em São Paulo. Neste sábado, os 2 times têm partidas decisivas e, se vencerem, vão ficar mais perto do tão sonhado título de campeão. Juca Kfouri. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, como ensina a letra do hino composto por Lamartine Babo. Botafogo, Botafogo, não campeão desde 1968, como ensinam as derrotas nos últimos 20 anos. Verdade que a Taça Rio, que o alvinegro pode conquistar amanhã, vencendo o Bangu, foi botafoguense 13 anos atrás, mas a taça querida mesmo é a do campeonato. Neste mesmo sábado, por sinal, outra torcida sofrida pode sentir mais perto o gosto de ser campeã. Uma vitória em Bragança Paulista sobre o perigoso Bragantino e o Palmeiras será o primeiro semifinalista do Paulistão. Porque não há mal que sempre dure, e este ano está provando isso. Na Inglaterra, por exemplo, há 18 anos um time de Londres não era campeão. Há 18 anos também, o Arsenal não comemorava o título, pois precisando vencer o forte Liverpool por 2-0, o Arsenal fez o segundo gol aos 46 minutos do segundo tempo e acabou com os 2 tabus. Que este sábado mantenha vivas as esperanças alimentadas há 2 décadas pelos botafoguenses e há 12 anos pelos palmeirenses. Se 2 tabus caíram até na terra da Rainha Elizabeth, por que aqui no Brasil eles não podem cair? A resposta está nos pés dos reis Edu e Paulinho Criciúma. O atacante Romário está definitivamente fora da seleção brasileira. A informação foi divulgada pelo diretor de futebol da CBF, Eurico Miranda. O dirigente disse que terminou o prazo para que o PSV Eindhoven, time de Romário, desse uma resposta liberando o jogador para a Copa América. Apesar da decisão, a CBF enviou um telex à FIFA exigindo que fosse respeitado o que determina o contrato do jogador, ou seja, a sua liberação para competições oficiais. O Brasil vence o Canadá pela Copa América de Basquete no México. É a segunda vitória da seleção. No primeiro tempo, os brasileiros jogaram com muita tranquilidade. A precisão nos arremessos de Oscar. E as enterradas de Gerson mostraram bem a superioridade da nossa seleção. A equipe sempre manteve uma média de 10 pontos de diferença e acabou vencendo o primeiro tempo por 58-37. No segundo tempo, o Brasil manteve o mesmo ritmo, dominou com facilidade e acabou fechando o jogo 101-84. Nesse